Olá pessoal, bom fim de domingo a todos, domingo de estudos. Pessoal, eu queria trazer aqui de uma forma muito prática e sucinta os conteúdos que vão cair na nossa avaliação de filosofia amanhã. Então eu anotei os conteúdos aqui e eu vou falando ele aqui de uma forma mais breve possível. Bom, o filósofo que a gente estudou até aqui em filosofia foi Aristóteles. E Aristóteles ele dividia o conhecimento em 4 etapas. A primeira etapa nós chamamos, dado o nome de experiências sensíveis. Ou seja, são aquelas experiências que você adquire através dos seus sentidos. Ou seja, a sua visão, tato, paladar, audição, enfim, todos os seus sentidos. Então, por exemplo, você está na cozinha da sua casa. A boca do fogão está ligada. Você chega lá, encosta na boca do fogão, ou seja, você encosta no fogo, você vai queimar. Então você teve essa experiência através do seu sentido. Qual sentido? O tato. Depois, nós chegamos à memória. Ou seja, a memória é a sua capacidade de memorizar. Então, você colocou o dedo no fogo, você queimou e você memorizou aquilo. Ou seja, você memorizou que se você colocar o dedo no fogo, você vai queimar. É a memória, é esse ato de memorizar. O terceiro é a experiência. O que é experiência? É a capacidade de você relacionar a experiência sensível, colocar o dedo no fogo, com a memória. Então você captou aquilo na sua memória, você registrou aquilo. E a experiência, o que é? É você falar, opa, eu não vou mais encostar. Ou seja, você teve mais experiência. Através da sua experiência, você não vai mais colocar o dedo no fogão. Entenderam? Experiências sensíveis. É através dos meus sentidos. É aquilo que eu consigo sentir. Memória. Memorizar aquilo. Experiência. É você saber, opa, isso eu posso fazer, isso eu não posso. Por quê? A experiência nada mais é de você pegar os seus sentidos e a sua memória. Isso é experiência. E a teoria? A teoria, o Aristóteles ele dividia em conhecimento prático e conhecimento teórico. O que é o conhecimento prático e o conhecimento teórico? O conhecimento prático é saber fazer. O conhecimento teórico é saber o porquê e como fazer. Por exemplo, o pedreiro quando vai construir a casa, ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer, ele sabe pegar o cimento, ele sabe pegar o tijolo, ele sabe colocar. Então ele tem um conhecimento prático, ou seja, ele sabe como fazer. O conhecimento teórico é o conhecimento do engenheiro. Por quê? Porque o engenheiro sabe fazer e sabe o porquê fazer. Então ele sabe fazer os cálculos, ele sabe o porquê está fazendo aquilo. O pedreiro, ele sabe como fazer, ele tem o conhecimento prático. O conhecimento técnico, quem tem é o engenheiro que sabe o porquê fazer. Então ele está sabendo ali o porquê que ele está fazendo aquilo. Beleza? E ele também, Aristóteles vai falar dentro desses tópicos o conhecimento científico. De uma forma bem genérica, o conhecimento científico é o conhecimento da realidade. Ok? Conhecimento científico, conhecimento da realidade. E agora a gente chega para o que o Aristóteles vai definir como a substância. A substância é eu. Eu sou uma substância. E eu tenho características acidentais e características essenciais. Vamos pegar, por exemplo, o cavalo. Qual que é a característica essencial do cavalo? O cavalo é um mamífero. Essa é a característica essencial do cavalo. É o que faz o cavalo ser o cavalo. E qual que é a característica acidental? Ele ser marrom. Porque o cavalo ele pode ser preto. E ele sendo marrom, preto, branco, amarelo, azul, rosa, não vai mudar. Então, o que é uma característica essencial? O que faz algo ser algo. Uma característica acidental são características, são qualidades. Ou seja, algo que ele pode ter ou não ter. O que é essencial no ser humano? A razão. Se você tira a razão do ser humano, o ser humano deixa de ser ser humano. O que é acidental? A cor, por exemplo, o cabelo. Um ser humano pode ser calvo e vai continuar sendo ser humano, ou ele pode ser cabeludo e vai continuar sendo ser humano. Entenderam isso? Características da substância essencial, o que ela precisa ter.
acidental, o que ela pode ou não ter, ou pode mudar de substância para substância. E daí ele vai falar sobre também a matéria e a forma. Pessoal, isso aqui é simples. O que é matéria? Do que o ser humano é formado? Pele, osso, músculos, enfim, é tudo aquilo. A matéria é do que o ser humano é formado, e a forma é a organização da matéria. Então, olha só que interessante, como é que tudo isso se organiza no ser humano? Como é que a carne, os músculos, os ossos se organizam no ser humano? Eles se organizam para a razão. Então, tudo isso, toda a matéria existe em prol da razão, que é o que faz o ser humano ser ser humano, o que é uma característica essencial do ser humano, pessoal. Porque qual é a característica essencial do ser humano? A razão. O que é a matéria? É do que o ser humano é formado. E a matéria se organiza em prol da forma. E a forma é a razão. E daí o Aristóteles ele vai falar sobre a teoria das quatro causas. O que é a teoria das quatro causas? É tudo aquilo que forma a substância em si. Matéria é a causa material. Ou seja, do que você é formado? Do que eu sou formado? Sou formado de pele, osso, músculos, enfim, tudo aquilo que me forma, isso é matéria. A causa formal qual que é a causa formal do ser humano? Como eu já disse, é a razão. Essa é a causa formal do ser humano. É o que faz o ser humano ser o ser humano. A causa eficiente. Quem que fez o ser humano? Papai e mamãe. Então, qual que é a minha causa eficiente? Meu pai e minha mãe. São aqueles que me formaram. E a causa final é para que o ser humano existe. Isso tudo segundo Aristóteles. Para Aristóteles, o ser humano existe para ser feliz. Entendido? Teoria das quatro causas. Causa material, do que nós somos formados. Causa formal, para que somos... causa formal, como somos formados. Para que a matéria se organiza em nós? Ela se organiza para a razão. Causa eficiente, quem que nos fez? Pai e mãe. E causa final, para que nós vivemos. Já se perguntou por que você veio ao mundo? Segundo Aristóteles, você veio ao mundo para ser feliz. Nós também vamos ter, para Aristóteles, o ato e potência. Gente, isso daqui é muito simples. Ato é o que nós somos. Potência, o que nós podemos vir a ser. Pensa no seguinte, você tem uma semente. Qual que é o ato da semente? Semente. Ela é aquilo que ela é. Qual que é a potência? Ela pode vir a ser uma árvore. Entendido? Então o que eu, Gabriel, sou? Eu sou um ser humano. Então, o ato, qual que é o meu ato? É isso aqui que vocês estão vendo. Qual que é a minha potência? Eu posso ser um médico. Então, potência é aquilo que eu posso vir a ser. Então, eu falo português. Esse é o meu ato, é o que eu sou. Ato, sou. Eu falo português. Qual que é a minha potência? Eu posso falar inglês. Eu posso falar francês, eu posso falar alemão, né? Então, potência é aquilo que eu posso vir a ser. Ato é aquilo que eu sou, potência é o que eu posso vir a ser. E para terminar, para fechar com chave de ouro, a filosofia do Aristóteles era uma filosofia teleológica ou finalista. Você escolhe. O que é isso? É aquilo que a gente já falou. Aristóteles acreditava que todo ser ele tem uma causa final. No caso do ser humano, qual que é a causa final? Ser feliz. Então, ele tinha uma filosofia finalista. Ele acreditava que todos os seres tinham uma finalidade. No caso do ser humano, ser feliz. Entendido, pessoal? Eu sei que é bem confuso. Não tem como a gente negar isso, é bem confuso. Mas eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar, beleza? Eu vou tentar ajudar vocês. Mas é isso aí. Basicamente é isso. Não é difícil, pessoal. É só a gente conseguir entender e relacionar cada coisa com cada coisa. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, só mandar aí embaixo. Tamo junto, pessoal.